A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande estar falando aqui com vocês para um devocional da Palavra do Senhor. O texto que o Senhor colocou no meu coração está na primeira carta escrita por João, no capítulo 3. Eu vou trabalhar basicamente o verso 8, mas eu faço questão de ler do 7 até o 10. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, porque até então é a minha tradução mais apreciada. Estou apreciando muito essa Bíblia. Mas você fica à vontade para tomar em suas mãos a sua tradução preferida, né? Não tem nenhum problema, claro. 1 João, capítulo 3, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amados irmãos e irmãs, o tema do meu devocional aqui neste vídeo é falar a respeito da perspectiva Jesus desfaz as obras do diabo. Nós estamos dentro de um contexto aqui no capítulo 3, onde João, ao escrever a sua carta, vai trabalhar a temática dos filhos de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Depois ele entra para uma perspectiva do amor entre os irmãos e finaliza isso entrando no capítulo 4, que é o assunto do espírito da verdade e o espírito do erro. É uma carta relevantíssima, pois nos dias atuais, na secularização do que nós chamamos de eclesiologia pós-moderna, nós estamos vendo uma diversidade, ou melhor, uma diversificação da temática doutrinária que antes era ortodoxa, que era unida, polida, uníssona, e agora está literalmente multifacetada. E algumas pessoas ainda chegam a dizer, não, irmão Daniel, na verdade, essa divergência teológica glorifica a multiforme graça de Deus. Eu mesmo vou lançar um espírito contrário. Será? Porque a palavra não muda. Deus não muda. E a sua palavra não pode mudar. Atenhamos ao texto. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Nem tudo que reluz, irmão, nem tudo que reluz, irmã, é ouro. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Sagrada Escritura já fez isso. Não se deixe enganar por ninguém. Por ninguém. Quando está falando aqui por ninguém, eu me lembro daquele texto, né, lá de Paulo. Por acaso, se outro
aparecer com outro evangelho que não seja esse que eu vos tenha ensinado, maldito seja. Pode até ser anjo do céu. Se for um evangelho diferente desse que eu vos ensino, é maldito. A literalidade da igreja, no seu sentido campo eclesial, é multiforme mesmo. Nós temos igreja tradicional, temos pentecostal, temos católica, temos evangélica, temos a carismática, temos a pentecostal, temos a igreja evangélica, temos a igreja reformada, temos os calvinistas, temos os arminianos, temos os cessacionistas, temos os continuistas. Não tem problema não, né? Até na própria igreja católica tem uma gama de diversidade hermenêutica a respeito da eclesiologia. O problema é quando toda essa diversidade hermenêutica sai do campo eclesial para o campo doutrinário. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. A frase é bem objetiva. Ninguém. Ah, mas o meu pastor falou. Ninguém. Ah, mas o bispo. Ninguém. Não se deixe enganar. Um dos comportamentos que é necessário para nós hoje é fazer o que a igreja de Bereia fazia quando Paulo pregou para eles. Ainda que foi rápida a passagem por lá, mas é interessante o ensinamento que aquele pessoal deixa para nós. Tudo que Paulo está dizendo, eles estão conferindo nas Escrituras. Examinai, pois, as Escrituras. E quando eu examino a Escritura, a primeira coisa que eu posso entender é a igreja do Senhor pode ser o que ela quiser. Pentecostal, tradicional, católica, evangélica, arminiana, calvinista, carismática, não interessa. Ela tem que ser apostólica. Porque são os apóstolos que recebem de Jesus. O próprio texto que nós lemos na ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Os apóstolos recebem do Senhor e transmitem para nós. Logo, tudo que os apóstolos fizeram enquanto igreja é legítimo. E se nós estamos fazendo qualquer coisa que eles não fizeram, não é apostólico. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia não é suficiente. Tem que ser apostólico. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Toda vez que um aluno me faz uma pergunta numa sala de teologia, a primeira coisa que eu falo é: vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque o aluno adora perguntar: professor, o que é que o senhor pensa sobre isso? Mas eu não vim ensinar os meus pensamentos, eu vim ensinar a doutrina. E a doutrina pode responder por si mesma. A palavra de Deus. Joseph Ratzinger vai dizer que a Bíblia é a alma da teologia. Logo, uma teologia sem Bíblia é uma teologia desalmada. Conclui eu aqui. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Traduzindo, fonte que jorra água doce, não jorra água amarga. Se a minha vida está bendita em Cristo e o velho homem está morto, logo, tudo que é gerado na minha vida é vida em Cristo e as coisas velhas se passaram. Não tem mais quebra de maldição na minha vida, não tem mais oração contrária, não tem mais acesso do maligno, não tem obra de macumbaria, não tem feitiçaria, não tem porfia, não tem dissensão, não tem murmuração, não tem rebelião. Porque eu pratico a justiça. Se eu pratico a justiça, eu sou justo. Por acaso vai sair água dos peitos de uma vaca? Não tem jeito. A água sai da fonte, da mina. Dos peitos da vaca sai leite. Não pode sair leite da mina. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Fonte de água é água.
E se a água é boa, é boa. Ela não pode ter uma síncope e falar, não vou mais gerar água boa, vou gerar uma água amarga agora. Daqui a pouco eu vou dar água boa. Não pode ser isso. Porque se a fonte é boa, ela gera bondade. Então não tem mais ninguém morre me devendo. Ninguém mais vou ter que falar as verdades na cara de fulano. Não, entrega na mão do Senhor, deixa Deus agir. Não, porque isso não vai ficar assim. Não, vai ficar assim sim. É Deus que nos justifica, segue seu caminho. Você não tem que ficar voltando para trás para tirar debate, para tirar conclusão, para tirar fulano. Ah, mas fulano saiu da minha igreja, vamos acabar com a raça dele. Então, o que é isso, irmãos? Desligou da instituição, mas não desligou de Cristo. Deixa o irmão seguir o caminho dele. Não porque saiu debaixo de maldição. E existe isso aonde na Bíblia? Quem foi que criou essa doutrina na Bíblia? Fulano saiu debaixo de maldição. Onde é que tem isso na Bíblia? Que tem que sair debaixo de bênção de fulano e beltrano. Onde é que tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Porque se é a igreja do Senhor, tem que entender que ela vai além dos muros da instituição. Se vai além dos muros institucionais, significa que onde adora o Pai, Filho e Espírito Santo, ali eu entro e adoro e pronto, acabou. O resto é institucionalismo. Institucionismo. Perdoe aqui o erro português. Porque quem pratica justiça é justo. Se eu sou justo, eu faço justiça. Porque quem pratica a justiça não pode ser injusto. Porque quem é injusto não pode praticar justiça. Assim como aquele que pratica a injustiça não pode ser chamado de justo. Uma coisa não bate com a outra. É as minhas obras que revelam quem eu sou. Se eu pratico a justiça, logo eu sou justo. Se eu pratico a piedade, logo eu sou piedoso. Se eu pratico a misericórdia, logo eu sou misericordioso. Se eu pratico a bondade, logo eu sou bondoso. Como que eu vou ser uma pessoa bondosa, misericordiosa, piedosa, se eu pratico a maldade? Se eu pratico vingança? Se eu pratico dissensão, porfia, dois pensamentos, cochiação? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Eu estava dizendo uma vez numa aula e quase que eu apanhei, explicando a respeito de soteriologia, a doutrina da salvação, e uma aluna falou assim, mas o crente pode deixar de ser salvo? Pode perder sua salvação? Para mim, enquanto professor, talvez daqui 10, 20 anos eu venha mudar de ideia, mas até o que eu aprendi até hoje, o crente não pode perder a salvação. Ô, irmão Daniel, você é calvinista? Não, não sou calvinista, não. Apesar de amar ver as perspectivas calvinistas, eu não tenho problema nenhum em dialogar. Afinal, quem tem identidade pode dialogar. Só quem não tem que não pode. Né? Quem tem identidade pode falar com qualquer pessoa que ele vai crente, permanece crente e volta crente. Eu sou mais arminiano. A minha perspectiva, por eu ser da Assembleia de Deus, é institucionalmente arminiana. Mas mesmo sendo arminiano, eu tenho que entender que a salvação não pode ser perdida. Já o calvinista, ele entende que eu posso fazer até depravações que eu não perco a minha salvação. Já eu, enquanto arminiano, eu vou dizer que eu não pratico de jeito nenhum as depravações justamente por ser salvo. Eu tenho uma nova mente em Cristo. É diferente. Não posso ser calvinista. Eu não posso decidir agora ir lá nas tiazinhas lá e fazer acontecer, lambuzar no pecado e achar que por causa disso eu não vou perder minha salvação. O fato de eu ter esta opção de ir e fazer esse tipo de coisa já está testificando que eu não sou salvo. Porque quem é da justiça, pratica o que é justo. Quem é da salvação, pratica coisas de santidade. É impossível quem é da salvação praticar coisas que não condiz com a santidade. E aí eu dizia para ela, não, o crente não pode perder a sua salvação. E até hoje, na gravação desse vídeo, 16 de dezembro de 2021, eu entendo que o crente não pode perder a salvação. Você pode colocar aqui embaixo sua hermenêutica, não tem problema não. Vamos dialogar. É até bom crescer. Eu não tenho medo de mudar de ideia, uma vez que eu não tenho medo de pensar. Desde que você fundamente na escritura e me convença, evidentemente. Nada raso, claro. Pode fazer textão que eu não ligo não. Leia tudo e responda, hein? Aguenta. Falou, vai aguentar ouvir.
Então quer dizer que o crente não peca? Sim, o crente peca. Nós pecamos. O crente remido peca. Por isso que nós somos pecadores remidos. Nós pecamos. Alguém vai dizer que a igreja é santa e pecadora, porque sim, ela está no processo de santidade, mas também tem uma vida de pecado. O Senhor vai nos redimindo e nós vamos superando esse pecado cada dia mais. Mas o pecado na vida do crente não é uma escolha, porque o crente não tem livre-arbítrio. Quando eu falei esse negócio, eu vi a aluna levantar para quebrar minha cara. Acredite. Ela só não fez isso em respeito aos outros alunos, claro. Mas ela se enfureceu e eu percebi o olhar dela dessa forma. Deu um barulho que você não tem noção. Mas o crente não tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, claro que não. O livre-arbítrio está para você crer ou não em Cristo. A partir do momento que você crê em Cristo, você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. Se você estudar o grego no Novo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra servo, o que está por trás da palavra servo, na verdade, é doulos. A palavra doulos é a raiz semântica de Douglas, que quer dizer escravo. Nós traduzimos na Almeida para servos de Cristo, mas o autor, na língua grega, na tradição grega, na cultura grega, está dizendo que ele é escravo de Cristo. O escravo não tem querer. O escravo não tem perspectiva, o escravo não contende com seu senhor. O Senhor diz, assim diz o Senhor, e ele diz, sim, Senhor, eu farei. Porque quem pratica o pecado procede do diabo. A prática do pecado aqui está ligada à escolha de praticar pecado. Ou seja, não está em Cristo. Ele ainda está no mundo. Se deliberadamente, a prática aqui é deliberadamente, ele está no pecado, não é um acidente. Eu conheço pessoas que estão sendo vencidas pela sua fraqueza. Eu conheço pessoas que são vencidas por momentos de não correr da aparência do mal. Porque tem pecado que a gente tem literalmente que sair correndo, como José fez, e deixa um pedaço da roupa para trás. Porque se a gente ficar, a gente dança. Quem pratica o pecado procede do diabo. Por que procede do diabo? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, ele peca desde sempre. E quem peca desde sempre tem aliança com o diabo e não com o céu. Porque a aliança com Cristo é santidade, é novo nascimento, é vida nova em Cristo, nova criatura, novidade de vida. As coisas velhas, coisa velha está ligada a pecado, mundanismo, se passaram. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que o Filho de Deus veio aqui neste mundo? Para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado. Você se lembra lá no início, quando em Gênesis, o Senhor fala que vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, porque vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Cabeça fala de autoridade. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a autoridade do pecado. Quando ele grita lá na cruz, tetelestai, ele está esmagando a cabeça da serpente, destruindo a autoridade do pecado. Já não tem mais autoridade sobre esse mundo. Esse mundo não está mais subjugado pelo pecado, mas está pela porta da graça. Basta crer, basta adentrar, basta permear. A graça está à disposição. Até o toque da trombeta, ela está à disposição de quem quiser. A graça está. Como uma mesa preparada está à disposição de qualquer faminto que queira se servir dela. A graça de Deus está à disposição do pecador. Se não me engano, em Números, tem uma serpente no deserto que começa a picar o povo. Moisés vai até Deus. Deus delibera para Moisés um método para que o povo não morra das picadas da serpente. Moisés constrói uma serpente de bronze, coloca sobre uma haste e finca essa haste no lugar alto. A serpente, fincada na haste no lugar alto,
Fica à disposição de todo o arraial de Israel e todo aquele que for picado pelas serpentes, ao olhar pela serpente que Moisés fincou sobre a haste no lugar alto, automaticamente está curado. Jesus se fez essa serpente para nós. Isso é uma tipologia bíblica. Porque ele se fez maldito por nós, para curar a maldição que havia em nós. Aleluia! Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, bradando tetelestai, serpente, em cima de uma haste, cruz, em cima de lugar alto, Calvário, e todo ser humano, picado pela chaga, pelo veneno mortal do pecado, ao olhar para Cristo pendurado, serpente em nosso lugar, está curado. Se você estudar latim, salus quer dizer saúde ou salvação. É uma só palavra para as duas coisas. É por isso que Jesus salva curando e cura salvando. Olha para a pessoa doente em cima da cama, está perdoado os seus pecados. Para ele é a mesma coisa que dizer, levanta e anda. Porque o pecado é uma doença, e a doença já é o princípio da morte. E a morte é o salário do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Claro que não. Quem vive na prática do pecado procede do diabo. Mas quem é nascido de Deus permanece a semente divina. Qual que é a semente divina? Semente fala de palavra. Palavra de Deus, semente divina. Porque se em mim permanece a palavra de Deus, eu não posso viver no pecado. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Se a palavra de Deus alumia a minha jornada, eu não posso permanecer em treva, em obscurantismos, em escuridões, em trevas. Aliás, que compromisso tem as trevas com a luz? Esse não pode viver no pecado porque é nascido de Deus. Meu querido, como é que você diz uma coisa na igreja e diz outra coisa fora da igreja? Como é que na presença da sua esposa ou do seu marido você diz uma coisa e na ausência deles você diz outra coisa? Como é que perto dos seus irmãos cristãos você é um jeito e longe deles você é de outro jeito? Eu lamento te informar, converta-se, porque você está no pecado. E se nós estamos em dois pensamentos, ora luz, ora trevas, é porque, na verdade, a luz nunca chegou em nossas vidas. É porque, na verdade, nós nunca nascemos de novo. É porque, na verdade, nunca foi operado em nós o mistério da salvação. Nós nos convencemos, mas não nos convertemos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não adianta, irmão. Mas você está julgando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o que é a justiça? A palavra. Eu só posso ser justificado na palavra. Eu só posso ser justo na palavra, porque a palavra é a justiça de Deus. Se eu não pratico a palavra, eu não sou filho de Deus. E não vem com essa conversa fiada de que não julgueis. É a própria palavra que já está julgando. Você pratica a justiça divina, é filho de Deus. Você pratica hoje e amanhã você não pratica, não é filho de Deus. Porque a fonte só jorra um tipo de água.
O justo só pratica a justiça. O santo só anda em santidade. Se hoje está de um jeito, amanhã está de outro, o que nós chamamos de crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Vem lá, vai cá, tá aqui, tá lá, tá desse jeito, tá aquele outro. Vem, mas não vem, converte, mas não converte, na verdade é convencido, é filho do diabo. Não tem meio termo. Fala para João aqui, ó, não julgueis. Vai falar aqui, ó, 1 João capítulo 3. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Ó, pra você ver que coisa linda. Praticar a justiça e amar o meu irmão é crivo que testifica se eu sou filho de Deus. Aqui na frente ela vai dizer assim, ó, lá no verso, não é o nosso assunto, mas faz parte do contexto. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Verso 14, ainda no capítulo 3. Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Você está mentindo. Se você não ama seu irmão, você nunca nasceu de novo. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Aqui é a palavra do Senhor. 3, verso 14. Só você lendo sua Bíblia. Não tem esse negócio de não julgueis. Se eu amo meu irmão e pratico a justiça, logo eu sou de Deus. Se eu odeio meu irmão e pratico a injustiça, logo eu sou filho do diabo. Não tem meio termo. Não, mas você está radical demais. Meu querido, arranca a folha da sua Bíblia que está em 1 João capítulo 3. Simples assim. Não é eu, é a palavra. Eu estou plagiando o que está dizendo a palavra, então estou dando voz ao texto. Só isso. Não tem meio termo. Ou estamos em Cristo, ou estamos no diabo. Nos dois não tem jeito. Ou estamos nas novas práticas, ou estamos nos velhos erros. E não adianta reclamar do Senhor. Mas por que não acontece? Por que não faz? Por que não vem? Por que não? Porque quem te prometeu é Cristo, mas você não se converte a Cristo, você permanece no diabo. E enquanto você permanecer no diabo, não pode gozar das bênçãos de Cristo, porque as bênçãos de Cristo é para aqueles que estão em Cristo. Seria injusto de Cristo ministrar bênçãos para aqueles que não permanecem nele. Nossa, mas essa mensagem é para nos acusar? Não. Essa mensagem é para nos exortar. A palavra de Deus tem 3 viés: consola, edifica e exorta. Não é só esse receba, não. Receba também o cajado de Deus. Receba também o delimitar. Ó, você está saindo fora do aprisco, volta para dentro. Nisso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Até que chega aquele dia tremendo, que é a batalha do Armagedon, e ele vai vencer definitivamente Satanás. Já começou, vencê-lo na cruz do Calvário, quando ele não mais tem acesso sobre nós, dando-nos pela sua graça, pelo seu sangue, pela sua vida, vida nele, graça nele. Amado irmão, amada irmã, não deixa Satanás cirandar na sua vida. Não deixa Satanás cirandar na sua mente. Não deixa Satanás cirandar no seu caminho. Põe à prova. Examina, pois, o homem a si mesmo. Examina, pois, a Escritura. Examina, irmão. Examina, irmã. Sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Nunca estivemos tão perto da volta iminente do Senhor Jesus. E é necessário que paremos de besteira e, de fato, nos convertemos
a cruz de Cristo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não é um vídeo de acusação, pelo contrário, é um vídeo de exortação. Verifique. Suas obras dão testemunho de quem você é. As minhas obras dão testemunho do que eu sou. Obras boas, sou do bem. Obras más, sou do mal. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e revelar a glória de Deus, desfazendo toda obra do diabo na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, para que todos saibam, entendam e compreendam que Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Fique com Deus. Beijo no coração de vocês.